Só de ti.
Olá, meu irmão, minha irmã da CIB. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade nos estudos que temos feito ali no nosso grupo do InformaCIB. Todas as quartas-feiras, você tem acompanhado, a gente já está há algum tempo estudando o livro Deus está mesmo no controle, Jerry Bridges, confiando em Deus nas adversidades e angústias da vida. E hoje a gente está no capítulo 8, que é um capítulo bem característico para sumarizar tudo que está falando aí, a ideia que está sendo passada dentro do livro, falando justamente sobre adversidades. A gente vai olhar para o capítulo 8, cujo título é Crescendo em Meio à Adversidade. Isso não é um discurso motivacional, não é uma tentativa de te dizer para ser positivo no meio dos seus sofrimentos, no meio das dificuldades da vida. Não, muito pelo contrário, é um mandamento do Senhor que vem acompanhado de uma graça toda especial que Ele demonstra para conosco no meio do sofrimento, nos mostrando que existe algo para além do sofrimento, existe algo sendo feito através do sofrimento, das adversidades da vida. Então, te convido a, já em espírito de oração, acompanhar esse estudo, olhando comigo para a palavra do Senhor que está ali no livro de Tiago, capítulo 1, 2 a 4. Esses são os versículos que dão um tom aqui desse capítulo do livro. Diz assim a palavra de Deus ali em Tiago, capítulo 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. De alguma forma aqui, Tiago parece que está falando para a gente se alegrar nos sofrimentos, se alegrar por podermos passar e sermos testados e provados por adversidades da vida, por algum motivo específico. Ele não está mandando a gente simplesmente ter essa atitude e pronto. Mas existe um motivo para isso. E é um motivo muito claro. A sua fé está sendo aperfeiçoada. Você está sendo aperfeiçoado e feito completo em Cristo. E isso é um motivo para que você passe pela adversidade, pelo sofrimento, pensando nisso com alegria, com o vigor de quem sabe o que o espera no final do sofrimento. O autor vai dizer aqui no livro que é quase que impossível de desassociar um crescimento, um desenvolvimento em Cristo e na maturidade da nossa fé do sofrimento. Nós não vamos nos desenvolver, nós não vamos crescer para Cristo sem sofrimento, sem adversidade. Essa é uma equação, uma conta que a Bíblia não desassocia uma variável da outra. Necessariamente para crescer, para ser mais parecido com Cristo, para ser aperfeiçoado e moldado a Ele, nós precisamos que a faca afiada das adversidades permitidas por Deus em nossa vida nos afiem, nos estejam esculpindo a imagem do seu Filho. As adversidades, as dificuldades, elas não são legais, não é bom passar por nenhuma das dificuldades das quais nós passamos, mas elas servem para nos lembrar da necessidade que nós temos de um Criador, da necessidade que nós temos de nos submeter a Deus, de nos submetermos ao Pai, pedindo por graça para passar por aquele momento. E nesse processo nós somos ensinados, nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados por Ele. Essa pode ser uma razão, por exemplo, para o tempo que muitas adversidades duram na nossa vida. A gente pode estar pedindo ao Senhor para nos livrar daquilo ali, nos livrar daquela doença, daquele problema, daquela situação difícil, daquela dívida, e nos esquecendo de que por detrás o Senhor pode estar nos ensinando alguma coisa, e definitivamente está nos ensinando algo. E provavelmente aquele problema, aquela situação não será resolvida até que nós tenhamos aprendido tudo o que se tem para aprender da parte do Senhor a partir daquela situação. E isso não significa que Deus é um Deus mau, que quer o nosso mal e quer fazer mal a nós. Pelo contrário, Ele faz isso justamente para nos lembrar da necessidade que nós temos dEle. Ele faz isso justamente para nos resgatar de volta os olhos para Ele, para que a gente não se perca nos confortos e nas belezas aqui desse mundo, mas que lembremos sempre dEle como nossa fonte primária e única de satisfação e de alegria. O próprio Cristo, quando esteve na Terra, o autor de Hebreus vai dizer, ali no capítulo 12, versículo 2, que foi por causa da alegria que lhe estava proposta, que Cristo suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Jesus sofreu uma adversidade terrível, que muitos de nós provavelmente não iremos chegar perto de passar. Mas Ele suportou
ele aguentou, ele passou por aquelas adversidades, sim com tristeza, sim com dor, sim com sofrimento, mas sem perder a sua alegria fundamental. Porque ele conseguiu olhar a alegria que estava proposta a ele, a sua glorificação pós-morte e ressurreição, o quanto ele seria glorificado, o quanto de alegria que ele teria ao ver pessoas vindo ao Pai por intermédio dele mesmo. Essa alegria fez com que ele suportasse a cruz. Se o próprio Cristo, o próprio Jesus, suportou essas adversidades visando algo à frente, como fazer diferente? Nós, seres humanos, aqui, meros mortais, que passamos por dificuldades e adversidades na vida, precisamos o tempo inteiro tentar entender o que nós precisamos aprender aqui, nessa doença, nessa dívida, nesse problema, nessa dificuldade. O que o Senhor está querendo me ensinar? E passando por isso, nós podemos sofrer, podemos chorar, mas sempre com os olhos fitos na alegria que nos é proposta, ao saber que o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos formando, nos aperfeiçoando à imagem do seu Filho. E é nessa alegria que nós queremos nos apegar. Para fechar, o autor vai falar sobre 7 aspectos, 7 pontos importantes que nós podemos aprender, podemos receber de alguma forma como benefício ao passar pelo sofrimento, ao passar pelas adversidades. Vamos a elas? Em primeiro lugar, Deus usa as adversidades para nos podar, como um jardineiro poda a planta para que ela dê ainda mais fruto. Deus usa as adversidades para nos podar e nos dar crescimento nele mesmo. Uma enfermidade, a morte de um ente querido, doenças na família, problemas, perdas de amigos, bens materiais, tudo isso podem ser coisas que nos alertam e são usadas por Deus para nos alertarem para aquilo que de fato importa, para as coisas que de fato importam na vida em primeira instância. Em segundo lugar, a santidade. Deus usa as adversidades para promover santidade em nós. Deus quer alcançar o nosso coração. E através das adversidades, Deus pode tratar fatores externos da nossa vida e nos mostrar que eles muitas vezes são deuses falsos para nós. São ídolos de madeira, que quando quebrados apontam para um coração que tem se entregue à idolatria, trocando a glória do Deus criado pela glória das coisas criadas, como Romanos vai dizer. Então Deus pode usar uma adversidade, um problema na nossa vida para fincar a sua verdade no nosso coração, nos mostrando que de fato precisamos ter o nosso coração constantemente santificado e sendo limpo, purificado desses ídolos que têm trocado o trono dele dentro de nós. Em terceiro lugar, Deus também pode usar a adversidade para nos ensinar sobre dependência dele mesmo. É possível que você tenha algo que você acha que faz muito bem, algo que você gosta muito de fazer e em algum momento você perde isso por alguma limitação, por alguma barreira na sua vida que te impede de fazer aquilo. Às vezes você não consegue mais fazer aquilo tão bem quanto antes e começa a perceber que a sua vida perde um pouco do propósito que você colocava tão forte nessa sua habilidade, nessa sua característica. E quando você perde isso, você aprende a depender do Senhor. Você aprende que quando a sua planilha financeira dá errado, você aprende que por mais bem planejado que você possa ser, é o Senhor quem provê, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem dá e tira. Então, às vezes as falhas naquilo que nós fazemos bem são adversidades, são problemas que o Senhor mesmo usa para nos apontar da necessidade que nós temos de depender dele em tudo. Em quarto lugar, a perseverança. Isso é o que a gente leu em Tiago, e Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos. Tiago disse que a prova da vossa fé produz perseverança. Em Romanos, Paulo também vai dizer basicamente a mesma coisa, sabendo que a tribulação produz perseverança. O exato fato de estarmos sendo puxados daqui e ali, sendo testados e provados pela vida, pelas dificuldades e as adversidades que vivemos, produz perseverança. Produz casca em nós para que a gente possa cada vez mais suportar sem perder a fonte inicial e primária da nossa esperança, que é Cristo Jesus. Em quinto lugar, tudo isso que a gente falou contribui para que o nosso serviço cristão seja melhor feito a outras pessoas, a outros irmãos. É isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, dizendo que é Deus quem nos consola em toda tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, na nossa dificuldade, na nossa adversidade, o próprio Deus nos consola, nos conforta, caminha conosco
E isso também tem um efeito na vida do outro, porque em determinado momento esse outro irá passar por alguma adversidade, algum problema, e o consolo de Deus na vida desse irmão virá através de mim, porque eu fui consolado por ele. E por causa disso eu posso consolar a outros. Então o meu serviço a esses irmãos, o meu serviço a pessoas que passam por adversidades e lutas, assim como eu, ele é aprimorado pelo exato fato de que eu passo também por essas adversidades e de que muitas das vezes o Senhor me livra delas, e com isso eu posso dar palavras de esperança, de conforto e de amor para esses irmãos. Isso tem tudo a ver também com a sexta razão pela qual nós precisamos ter alegria durante o sofrimento, olhando o que nós estamos aprendendo com isso, que é a comunhão do sofrimento com os outros irmãos que nós temos. Olhar para a vida dos nossos irmãos, olhar para a vida de pessoas que sofrem das mesmas coisas que nós, as provações, as aflições, todas elas acabam surtindo um exato efeito contrário do esperado pelo diabo, que seria de destruir as nossas relações, de destruir a nossa confiança, destruir a nossa comunhão como igreja. E na verdade, quando nós olhamos para elas da forma correta, elas nos linkam ainda mais, nos ligam de forma ainda mais forte, porque agora nós podemos sofrer juntos, podemos suportar uns aos outros juntos, e isso fortalece os nossos laços. E por fim, sétima e última razão, que acaba englobando todas elas, o nosso relacionamento com Deus é feito ainda mais íntimo, ainda mais pessoal, quando nós passamos pela adversidade buscando a Ele. É isso que acontece, por exemplo, com Abraão, nas adversidades da vida, já velho, tendo ali recebido uma promessa de que teria um filho, o tempo passa, esse filho não chega, eu sou zoado, eu sou tirado sarro das pessoas, e a promessa não chega. E então quando Isaac chega, Abraão vê o Deus com quem ele tem se relacionado. Abraão vê que o Deus com quem ele se relaciona é um Deus que de fato o ama, e o tempo que ele passou esperando por isso e sofrendo por isso foi um tempo onde esse relacionamento com Deus foi ainda mais aperfeiçoado. Isso acontece conosco. A adversidade, a dificuldade faz com que nós busquemos a Deus de uma forma mais íntima, mais intensa, e nisso o nosso relacionamento com Ele é ainda mais aperfeiçoado. Paulo vai falar sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo 10, falando: eu quero conhecer a Cristo, eu quero ter um relacionamento com Ele, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Então, Paulo demonstra o desejo de todo crente. Nós queremos conhecer a Cristo, nós queremos nos relacionar com Deus, nós queremos ter um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Mas se eu desejo participar com Ele da sua ressurreição, da parte boa, é preciso entender que eu também preciso participar com Ele dos seus sofrimentos. Nesse sentido, nós experimentamos da dor, da adversidade, de seguir a Cristo, de buscar algo além desse mundo nele. E isso faz com que o nosso relacionamento com Ele mesmo surta um efeito contrário daquele esperado pelo diabo e pelas adversidades. Faz com que a gente cresça ainda mais unido a Cristo Jesus. Meus irmãos, toda dor dói, todo sofrimento faz com que a gente sofra de fato, mas eles não são um fim. A dor, o sofrimento, as adversidades, os problemas da vida servem muitas das vezes para nos mostrar que essas coisas nos esperam no final. Essas 7 possibilidades nos esperam no final. E Cristo, aquele que sofreu por nós, é quem nos garante também que nele, sendo aperfeiçoados, nós seremos verdadeiramente alegres, fincados na alegria, apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades da vida. A gente pode ter certeza que Deus tem um propósito atrás de cada dor, por trás de cada problema, de cada dificuldade na nossa vida. Cabe a nós nos apegarmos a Ele em independência, buscando entender, aprender, conhecê-lo mais, crescer em amor a Jesus a partir dessas adversidades, desses problemas, porque creiam, Ele tem um plano por detrás disso tudo. E no final de tudo, tudo vai ficar bem para aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus. Nem a morte pode acabar com tudo. Tudo vai ficar bem, seja aqui, seja no porvir. Isso deve nos encher de esperança para passar pelo que quer que seja que nós passemos aqui. Espero que você tenha feito bom proveito desse estudo e que isso tenha encorajado você e sua família para passar pelas dificuldades que vocês possam estar passando
Nós oramos por vocês e esperamos e contamos com a graça do Senhor para passar também juntos como igreja nesses momentos, para que lá na frente nós possamos ver ainda mais clara a glória de Deus, enquanto agora nós aprendemos e nos submetemos, participando dos sofrimentos de Cristo nesse sentido, como o Paulo também diz. Fique com Deus, Deus abençoe e até uma próxima.